ensino fundamental e ensino médio, de São Paulo e Atibaia, interior de São Paulo. Aldino é bacharel, licenciado pela PUC, Pontifícia da Universidade Católica de São Paulo, com especialização em étnica e matemática pela Universidade de São Francisco e mestrado pela Unicamp, Universidade de Campinas, cuja dissertação foi a matemática da dislexia. É membro da EASP, Esperanto a sócio pela Estado de São Paulo, Associação de Esperanto do Estado de São Paulo, desde 1992. Aldino, bem-vindo, querido. Já está aqui na tela com a gente o Aldino. E depois eu falo um pouquinho mais sobre ele. Agora, nesse momento, eu convido o Aldino a iniciar, aqui já está aqui na tela com a gente, iniciar a sua palestra. Aldino Castelo Branco vai falar sobre aprender é apenas uma das maneiras de praticar felicidade, mas também vai falar sobre um jeito diferente de se ensinar matemática. Aldino, querido, bem-vindo. A tela é toda sua. Boa palestra. Obrigado. Dá para me ouvir direitinho? Ótimo. Bom, antes de mais nada, saudações pitagóricas a todos. Vou colocar aqui na minha apresentação. Isso. Quando eu digo saudações pitagóricas a todos, essas saudações pitagóricas vêm de Pitágoras, né? Matemático e filósofo grego. Eu uso essa saudação com meus alunos há muito tempo, desde o século passado, e estou utilizando aqui com vocês. Quando eu faço esse tipo de saudação, eu lembro que Pitágoras, ele foi o criador da palavra matemática. Pitágoras foi o criador da palavra filosofia. Tanto a matemática como a filosofia já existiam antes dele, mas quem foi que elaborou, quem criou a palavra matemática e filosofia foi Pitágoras. Por isso que esse tipo de saudação é uma saudação filosófica, é uma saudação matemática, uma saudação universalista. Ela é para todos os povos, de todas as raças, de todos os credos, em toda parte do mundo. Da época de Pitágoras para cá, certeza mesmo, chegou uma frase que retrata muito bem Pitágoras. Que ele disse: educai vossas crianças e não precisarei punir vossos adultos. Com essa frase, você pode ver o quanto que ele se preocupava com a questão da educação das crianças e sua influência na sociedade. Ele merece de nós todo o respeito e de mim toda a devoção do mundo. Tá? Então, mais uma vez, saudações pitagóricas. Iniciando o tema, aprender é apenas uma das maneiras de praticar a felicidade. Nos slides que vão seguir agora, sempre vai haver um título escrito em azul. A maioria desses títulos eu não vou ler. Vocês vão ler. Eu vou dar uns 2 ou 3 segundos para que vocês façam isso. E depois eu faço a leitura do restante. Vamos lá. A matemática tem exercido, ao longo da história da educação, o papel de protagonista na sombra dos temores dos alunos, até mesmo para aqueles considerados, entre aspas, normais. Provas, simulados, concursos, exames de recuperação, muitos instrumentos de avaliação e seleção acabam tornando árduo um caminho que deveria fazer parte da felicidade em percorrer a estrada do conhecimento.
Matemática? Aquele burro? Essa foi a resposta espontânea de uma professora de matemática do Ensino Fundamental 2, dada a uma amiga, quando soube que eu, Aldino, seu ex-aluno, estava fazendo faculdade de matemática. Não, não foi por maldade. Naquela época, na década de 70, sequer havia o conhecimento no Brasil de que existia um distúrbio com um nome enigmático: dislexia. Minha vida de estudante na escola fundamental sempre foi recheada de desastres, como a de muitos outros que simplesmente desconhecem o que se passa consigo. Recuperação em todos os anos. Reprovação em português na quinta série, que é atual sexto ano do Ensino Fundamental 2. Dificuldade de aprendizagem em todas as matérias que exigissem domínio de leitura, compreensão de texto e também matemática. O que para muitos era uma preparação para o futuro, para mim era apenas tortura. O tempo foi passando, todo esse sofrimento, mesmo assim, né? Fui percorrendo, né, os anos do ensino fundamental até chegar no ensino médio. No primeiro ano do segundo grau, que era o ensino médio da época, o professor de matemática que ministraria essa disciplina também nos 2 anos seguintes, resolveu organizar um horário para que os alunos pudessem aprender e a jogar xadrez. Participei com muita alegria, pois gostava do jogo e resolvi me inscrever em todos os campeonatos organizados na escola. Depois de um tempo, já no meio do segundo ano, meu professor veio me questionar curioso. Como você pode jogar xadrez tão bem e ir tão mal em matemática? Meu professor não entendia como eu havia vencido todos os jogos realizados contra meus colegas de escola nos 2 anos consecutivos. A única pessoa que me vencia era o próprio professor. E ele não entendia o porquê de eu não conseguir transformar esse raciocínio enxadrístico em raciocínio matemático. A partir daquele dia, comecei a tentar ligar os procedimentos e as conexões do jogo de xadrez com a matemática. Conhecimento prévio das regras, estratégia de jogo, previsão de movimentos, compreensão da situação espelhada em cada momento da partida. Passei, a partir do segundo semestre, a ter melhor rendimento nas provas de matemática, até atingir o fim do curso, gostando consideravelmente da ciência dos números. A experiência positiva que eu havia vivenciado influenciou de tal maneira que acabei escolhendo matemática, a rainha e serva das ciências, para estudar na faculdade. Foram anos difíceis, difíceis mesmo, mas muito estudo e dedicação possibilitaram minha superação
e apesar das deficiências da minha formação, eu pude, enfim, terminar minha vida acadêmica tornando-me professor de matemática. Trabalhei por muitos e muitos anos em diversas escolas particulares em São Paulo, na cidade de São Paulo, até me estabelecer em Atibaia, cidade das flores e do morango, onde resolvi educar meus filhos e que vivo até hoje, e da cidade que estou falando a vocês. Percebi que meu filho começou a apresentar os mesmos sintomas que eu na vida escolar. Até que, por indicação de uma fonoaudióloga, levei-o a uma associação denominada ABD, para descobrir o que estava acontecendo. Depois de passar por uma gama enorme de especialistas, esperei em casa a chegada pelo correio do tão aguardado parecer. Ao abrir o envelope enviado pela ABD, Associação Brasileira de Dislexia, estava descrito que meu filho possuía o mais alto grau de dislexia, o grau severo. Era o primeiro passo para compreender a tortura que representava para meu filho, do mesmo modo que havia sido para mim, o simples ato de aprender. Leitura, língua estrangeira, matemática. Diversas foram as dificuldades apresentadas na vida escolar de meu filho. Atualmente, ele já está trabalhando, mas ainda segue batalhando na escola da vida. Como um professor, enfrentar essa situação no ensino da matemática passou a ser um desafio, sabendo ou não se meus alunos possuíam esse distúrbio. Essa caminhada pedagógica perdura até os dias de hoje. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, como ensinar matemática a alunos com dificuldades de aprendizagem, portadores de dislexia? Em 2012, eu tive a oportunidade de iniciar um mestrado e, naturalmente, escolhi o tema para a minha dissertação: a matemática da dislexia. Ao longo dos anos, nos meus estudos, busquei saber quais eram as recomendações dos especialistas do Brasil e do mundo. Países como Inglaterra, Escócia, Estados Unidos, Itália, França e muitos outros. Um ponto de partida. A dislexia é um dos muitos distúrbios de aprendizagem e é caracterizada pela dificuldade em decodificar palavras simples. Essas dificuldades não são esperadas em relação à idade. Elas persistem, apesar de instrução convencional, inteligência e oportunidade sociocultural. Dis significa distúrbio ou dificuldade. Lexia pode tanto significar leitura, do latim, como também linguagem, do grego. Dislexia, portanto, tem como significado distúrbio de leitura ou distúrbio de linguagem.
um ponto fundamental. Se a dislexia tem como característica fundamental a questão da leitura, é claro que nos é recomendado tomar certos cuidados básicos quanto a esse aspecto. Primeiro, com relação ao tamanho das fontes. Quando escrever no papel, nunca use uma fonte com tamanho inferior a 12. No computador, o limite inferior é 18. Segundo, espaçamento entre as linhas. Não use espaços simples entre as linhas. O texto se torna mais facilmente legível quando o espaçamento é 1,5 ou 2. No computador, a diferença não é tão gritante. Ela é bem maior quando a gente escreve no papel. Aqui no computador, em geral, eu estou escrevendo com espaçamento 1,5. Formatação do texto. Não use formatação de texto justificado. Prefira formatá-lo como alinhar texto à esquerda. Na parte rosa, entre a palavra não e use, entre use e formatação, existe uma distância muito grande e essa distância acaba atrapalhando a compreensão do texto e a leitura do texto por parte de disléxicos. Eu, particularmente, gosto muito do justificado, mas por saber dessa dificuldade, eu sempre ajusto, né, o texto para que ele fique mais elegante, mais bonito. Tá? Continuando. Tipo de papel. Evite usar papéis brilhantes. Eles ofuscam a vista. Prefira as folhas simples, que são mais fáceis de se encontrar e são bem mais baratas. 5. Cores do papel e fonte. É melhor não usar fonte na cor totalmente preta, escrita em branco absoluto. Isso até ajuda a economizar um pouco de tinta. Escolha fontes em tons de cinza e o papel em cores pastéis. 6. Destaque do texto. Não use fontes itálicas para destacar o texto. Nesse caso, é melhor utilizar texto em negrito. 7. Margens do texto. Não use margens muito estreitas para elaborar um texto. Prefira as margens mais amplas, o suficiente para que o texto se torne mais elegante. Quanto aos parágrafos. Não use parágrafos muito longos, pois eles podem dificultar a compreensão e tornar a leitura cansativa. Prefira escrever uma ideia por parágrafo. Sobre as fontes tipográficas. Aqui tem um exemplo de uma que foi muito usada há alguns anos, porque era uma fonte oficial do Windows, é a Times New Roman. O espaçamento entre as letras deve possibilitar, por exemplo, diferenciar as letras R e N escritas juntas, como em tornar, e não parecer com a letra M, como em tomar, possibilitando uma rápida distinção entre as duas. Veja, então aqui embaixo estão escritas as duas, uma ao lado da outra, para você verificar que nesse tipo de fonte, o R junto com o N fica muito parecido com o M e isso dificulta a leitura, a pessoa pode interpretar errado aquilo que está lendo. É aconselhável não usar um tipo de letra como essa, a Times New Roman. Isso tem muito a ver com o próximo item, que é serifas.
Procure não usar fontes serifadas, como, por exemplo, a Garamond, a Times New Roman. É melhor usar fontes sem serifas, como, por exemplo, a Arial, que é uma letra muito bonita. Mas o que são serifas? Compare. Nós temos aí duas letras E, uma do lado esquerdo, outra do lado direito. A do lado esquerdo é uma letra serifada, do lado direito é uma letra sem serifa. As serifas são esses adornos, esses desenhos que são feitos nas extremidades, né, dos traços da letra E. Se você imaginar, por exemplo, que isso aqui fosse grande, você tivesse que dar uma volta em torno dessa letra, observe que com essa letra com serifa, o caminho seria muito maior. O uso desse tipo de letra dificulta muito o aluno disléxico, porque é mais cansativo, ele precisa repousar a sua vista por mais tempo para poder entender o que está escrito. Prefira sempre uma letra sem serifa como do lado direito, que ela transmite a sua ideia de maneira mais direta. Fontes recomendadas. As fontes mais recomendadas, as fontes mais adequadas, visando uma compreensão melhor de textos por parte de alunos dislexos são. Na próxima página, eu vou colocar algumas dessas letras, tá? Só que aí vocês têm que entender o seguinte, ó. A seguir, escreveremos a letra I maiúscula, a letra L minúscula e o número 1. Os três em diversas fontes. Então, na sequência, vai aparecer sempre, em todas elas, o I maiúsculo, o L minúsculo e o número 1. Percebam. Tá aí. Aqui tem asteriscos, são letras, por exemplo, recomendadas pela Associação Britânica de Dislexia. Então, você tem, por exemplo, o Arial, onde você tem aqui, ó, os dois primeiros são iguaizinhos. A Verdana é a letra que eu uso aqui na minha apresentação e eu gosto muito. Ela é elegante. Mas, infelizmente, as escolas não gostam muito de usar, porque, por exemplo, no tamanho 12, a Verdana é a que ocupa o maior espaço. Mas, com isso, ela se torna mais legível para os alunos, né? Se ela ocupa mais espaço, ela acaba gastando um pouco mais de papel de impressão. Então, apesar de gastar um pouco mais de papel, vale o investimento, né? A Verdana é elegante, é bem legível, né? E não tem como errar. Se tiver na dúvida, pode usá-la. CMU também está aqui, ó. Os dois primeiros parecem muito. A Century, acho muito bacana essa fonte. Helvética. A Comic Sans. A Comic Sans é a letra preferida das crianças. Inclusive, tem gente que fala que ela é a mais amada e a mais odiada de todas as fontes. A mais amada porque as crianças gostam muito, os dislexos gostam muito dela, só que muitos adultos acham que ela passa a ideia de infantilidade, né? Então, em trabalhos acadêmicos, recomenda-se não escrever com a Comic Sans. Mas, no caso, a Verdana atende bem a esse papel. Existe a Trebuchet, que está aqui, a Courrier, e uma fonte que foi feita tentando atender as pessoas com dislexia. Essa fonte é uma delas, chamada Lexia. Tá? E mesmo a Lexia, você pode ver que os dois símbolos são bem parecidos. Tá? E olha, com a enormidade de fontes, a quantidade de fontes tipográficas que existem, acontecem coisas que eu vou mostrar aqui, ó. Acredite, existe a possibilidade de ocorrer isso. Nessa fonte chamada Gill Sans, o I maiúsculo, o L minúsculo e o número 1, eles têm exatamente o mesmo símbolo para os três. Só para comparar, olha o que eu escrevi para comparação com a Verdana aqui embaixo. Observe que com a Verdana, o I maiúsculo é diferente do L minúsculo
que, por sua vez, é diferente do número 1. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado com o tipo de fonte que você vai escolher, você pode acabar gerando uma incompreensão à toa. Continuando. Eu entendi, você pode falar assim para mim, eu entendi tudo que você disse, mas por que a escolha de fontes tipográficas é importante para o ensino da matemática? Parece que para mim que não tem nada a ver, mas perceba, olha a primeira informação importante. A Associação Brasileira de Dislexia, a ABD, estima que o número de disléxicos no Brasil seja de 10 a 15% da população. E um pesquisador escreveu um livro, O Cérebro e a Matemática, e ele disse lá que 25% dos disléxicos têm rendimento em matemática abaixo do esperado, mas como efeito colateral da sua dificuldade na leitura, que, uma vez contornado, fazem suas dificuldades em matemática simplesmente desaparecerem. Juntando as duas informações, traduzindo, se nós considerarmos uma sala de 40 alunos, 40 é uma quantidade que hoje em dia é normal no Brasil, não é bom, mas infelizmente é normal, as salas até com mais pessoas. No caso aqui é o nosso 100%. Quando a gente considera 10%, nós temos 4 alunos. Né? É esperável que se encontre dentro de uma sala com 40 alunos, 4 alunos disléxicos, mesmo que eles não saibam disso. Desses 4, como 25% e 4 é 1, um desses estudantes apresenta dificuldade em matemática devido apenas à dificuldade de leitura. Ou seja, numa sala de 40 alunos, é altamente normal, altamente esperável, estatisticamente falando, você encontrar uma pessoa ali que vá ter dificuldade em matemática, imagine com outras, né? Apenas por causa de más escolhas que podemos fazer com relação às fontes tipográficas. Esse tipo de escolha que está aqui tem custo zero. A única que vai provocar um pouco mais de custo é com relação, se você usar a Verdana, por exemplo, que ela vai ocupar um pouco mais de espaço, mas a gente não pode perder qual é o sentido, né, uno da escola. Assim como no hospital o objetivo é curar o paciente, uma escola é ensinar. Então, se isso é importante para que o aluno aprenda, eu acho que vale a pena investir nisso. Continuando. Mas a pergunta que não quer calar continua sendo a mesma. Como ensinar matemática a alunos com dificuldades de aprendizagem portadores de dislexia? E agora eu não vou fugir, não, eu vou direto à matemática. Há questões que são gerais, mas eu vou colocar aqui coisas que envolvem também outras matérias. Por exemplo, recomendações na sala de aula. Turmas com menor número de alunos. Então, aqui, que tem 40, 50 alunos numa sala de aula, né? Isso não é uma quantidade boa, tem que ter uma quantidade menor. Né? Quando for comparar o rendimento dos alunos do Brasil com países como Finlândia, né? Observe que lá é comum ter 20 alunos, por exemplo, em torno de 20 alunos. Né? B. Não expor a criança à leitura para o grupo. A gente só deve fazer isso se o aluno gostar de ler. Há dislexos que gostam de efetuar a leitura. C. Auxiliá-la na leitura dos enunciados e das questões. Dar a ela um tempo maior para a realização das tarefas escritas. Outro, fazer as avaliações, preferencialmente orais, buscando compreender seu raciocínio.
E nas avaliações, considerar participações nas aulas, realização das tarefas e o empenho nos trabalhos. Agora, algo que é imprescindível: privilegiar o ensino multissensorial. O aprendizado multissensorial trabalha simultaneamente com o uso dos olhos, ouvidos, órgãos da fala, dedos e músculos, envolvendo todos os caminhos para o cérebro. Isso é fundamental. Aqui, ó, no canto superior esquerdo, aparece um 8 deitado, mas é infinito, porque são infinitos os meios que a gente pode utilizar para ensinar matemática a alunos disléxicos. Aqui eu vou colocar alguns deles. Recursos que amparam o ensino-aprendizagem em matemática. Primeiro, folha quadriculada. O aluno, quando usa uma folha quadriculada, ajuda a organizar melhor na hora de ele fazer as contas, os cálculos. Então, por exemplo, na divisão, ele precisa, tanto como adição, subtração e multiplicação, ele precisa colocar um número debaixo do outro. Então, quando a folha é quadriculada, ele tem condições, né, de ser amparado já pelo papel, né, para organizar as ideias. Para escrever também, né? Então, além de ter as linhas como um caderno normal, aqui você tem as linhas verticais que ajudam muito se ele quiser organizar a questão da colocação das letras. Segundo, o uso do material dourado. O material dourado é também usado no Brasil, mas no Reino Unido ele é usado de uma maneira mais intensa. Vocês podem ver aqui, deixa eu ver se eu consigo. Vou destacar aqui, ó. Observe que o uso do material dourado lá no Reino Unido, ele é feito concomitante com o ensino do método tradicional, por exemplo, da subtração. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, espero que vocês estejam vendo, mostrando o mouse aqui, ó, mãozinha. Eu tenho aqui 742 menos 386. Então, o uso do material dourado, ele vai auxiliar a pessoa a fazer essa conta. Tá? Então, para isso, ele usa, basicamente, nesse caso aqui, 3 elementos. Um que está pintado em azul, outro que é pintado em verde e outro em amarelo. Em azul, é chamado de placa. A placa representa 100 unidades. Em verde, esses que parecem palitos, eles são chamados de barras. Eles representam 10 unidades. E a unidade é representada por um cubinho, no caso aqui em amarelo. A qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer tempo, você pode fazer uma troca. Então, se você quiser, por exemplo, trocar uma barra verde por cubinhos amarelos, basta no lugar de cada barra você trocar por 10 cubinhos amarelos. Se em algum momento você precisar trocar uma placa por barras verdes, uma placa azul por barras verdes, você tem que saber que uma placa vale 10 barrinhas. O 100 tem 10 unidades de dezena aqui. Então, a gente vai usar isso para fazer a conta. Horas. Quando a gente vai fazer essa conta, a gente vai fazer a subtração.
No caso do material dourado aqui, aplicado nessa tábua, né, você retira as mesmas peças, tanto da parte de cima como da parte de baixo. Só que aqui tem 6, então aqui eu tenho 6 cubinhos. Aqui na parte de cima tem 2 cubinhos, que aqui está escrito 2. Então, como eu tenho que tirar 6, o grande problema é que não dá para tirar 6 aqui, porque aqui só tem 2. Então, o que eu vou fazer é uma troca. Como aqui eu tenho 4 barras, eu vou pegar uma das barras e passar para cá, certo? Então, vamos lá. Aqui mesmo, eu peguei uma barra verde, coloquei do lado aqui amarelo, só para fazer essa troca, tá? Aqui na nossa conta, isso é justificado de que maneira? Eu venho aqui, onde havia 10 unidades, eu tirei 10 unidades, como aqui ficou 3 barrinhas aqui, ficou o número 3, que foi colocado em cima, roxo, e essa barrinha que foi passada aqui para a parte amarela, ele foi passado aqui na casa das unidades, essa barrinha, e aqui, que eram apenas 2 cubinhos, ficaram 12, certo? Beleza. Aí, agora, eu vou fazer essa troca aqui, esse palito aqui, essa barrinha verde, eu vou trocar por 10 cubinhos. Então, vou fazer isso. Aí eu venho e troquei, troquei. No lugar das 10 barrinhas, no lugar de uma barrinha, eu coloquei 10 cubinhos. Agora, sim, como aqui eu tenho 12 na parte de cima e 6 na parte de baixo, eu vou tirar 6 de cada um deles, tá? Quando eu faço isso, saindo daqui, indo para outro slide, olha o que aconteceu. Aconteceu isso aqui, Sobraram 6 aqui na parte de cima, que é o resultado que a gente tem de cubinhos aqui na parte amarela, e aqui na conta 12 menos 6 é igual a 6. Aí, eu vou querer continuar a conta. Como aqui já está feito, eu sei que na casa das unidades aparece o 6, vou para a casa das dezenas aqui, Então, eu tenho que retirar tanto da parte de cima como da parte de baixo a mesma quantidade de barras. Só que na parte de baixo tem 8 barras, porque aqui tem 8, aqui tem 8 barras. Só que aqui em cima só tem 3, não dá para tirar 8. Então, eu vou ter que fazer uma troca. Que troca que eu vou fazer? Olha só. Voltando aqui. Que troca que eu vou fazer? Olha aqui, eu tirei uma placa azul da região dela e coloquei aqui, Eu coloquei aqui porque eu vou fazer uma troca. Essa placa azul eu vou trocar por 10 barrinhas verdes. É o que vem na próxima foto. Então, se você olhar aqui, olha o que aconteceu. Eu troquei a placa por 10 barrinhas. Agora que eu fiz isso, né, eu vou poder fazer a subtração dos dois lados. Se nós olharmos a conta aqui do lado, o que foi que a gente fez? Olha, aqui tinha 7. Eu tirei uma, ficou 6. E aquela placa foi passada para o outro lado aqui, sendo colocada do lado do 3, formando agora 13. Então aqui eu tenho 13 dezenas. E agora eu posso fazer a subtração. No caso daqui, 13 menos 8. No caso das barrinhas, eu tenho que tirar 8 barrinhas, tanto da parte de cima como da parte de baixo. Aí, quando a gente fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, né? Você faz 13, tira 8, vai sobrar aqui, vão sobrar 5 barrinhas. E a gente coloca o número 5 aqui. Próximo passo, mais simples. Se você olhar aqui, nessa parte de cima, na parte de baixo eu tenho 3 placas. Aqui eu tenho 6 placas na parte de cima. Eu vou tirar a mesma quantidade, tanto da parte de cima
como da parte de baixo. Quando eu fizer isso, ó, já não vou nem aumentar, ó, 6 menos 3, sobraram 3. E aí, ó, eu represento aqui representando aqui na conta, ó, 6 menos 3 dá 3, e então o resultado eu tenho aqui 3 centenas. Feito isso, a gente pode destacar aqui, ó, ou como ficaria para o aluno colocar. Então, sobraram 3 centenas, 3 placas, 5 dezenas, ou seja, 5 barras, e 6 cubinhos, que são 6 unidades. Então, a resposta da subtração seria 356. Observe que lá no Reino Unido, eles não se limitam a utilizar, né, os dois processos juntos, só no ensino fundamental 1. Eles dizem que isso deve ser usado até o aluno aprender. Então, lá não tem essa questão de o aluno tem vergonha de estar usando material dourado no ensino fundamental 2. Enquanto ele não aprender, ele vai continuar fazendo a ligação dos dois através do material dourado. Tá? É muito interessante. Terceira dica. Vamos lá, use os dedos. Não tenha vergonha de usar os dedos. Recomende que os alunos usem os dedos para fazer contas. Eu mesmo que sou professor de matemática, eu uso os dedos até hoje. Isso não é motivo de vergonha. Tá? A gente usa o recurso que a gente tiver. 4. Tabuada pitagórica. Olha lá o Pitágoras de novo. É mais difícil ensinar a tabuada pitagórica num pedaço de uma palestra, né? O interessante da tabuada pitagórica é que ela fornece diversos meios para o aluno preencher essa tabela. A tabela ele só vem com uma parte marrom que está escrita aí, né? E quando ele tem completo, por exemplo, ele quer fazer 7 vezes 7, ó, 7 vezes 7, no encontro das duas forma 49. Ele pode, para montar isso, usar recursos de somar linhas, somar colunas, e pulando, por exemplo, na tabuada do 2 de 2 em 2, na tabuada do 3 de 3 em 3, na tabuada do 9, também pular de 9 em 9 e assim por diante. Há diversas maneiras, tá? É muito interessante ensinar a tabuada pitagórica. Próximo. Também para a tabuada, utilizando material dourado, você pode usar uma placa que pode ser tanto de EVA como de madeira. Aqui eu fiz de madeira, né? Então, o aluno vai precisar dessa plaquinha e 2 elásticos, tá? Então, se ele quer saber, por exemplo, o valor de 3 vezes 4, o que ele faz? Ele vai lá na linha 3, coloca um elástico, tá? Representado em vermelho aqui, para destacar. E como ele quer 3 vezes 4, ele vai na coluna ali, ó, onde termina o 4, e coloca um elástico. Colocou o elástico. Quando ele colocou os 2 elásticos, como ele quer saber 3 vezes 4, observe que aqui, ó, na parte de cima, do lado esquerdo, aparece um retângulo importante. Ele faz isso, ó, tá aqui esse retângulo. O aluno, para saber o valor de 3 vezes 4, ele vai ter que contar quantos quadradinhos tem dentro desse retângulo. Quando ele contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está destacado aqui, então, o resultado de 3 vezes 4, né, são 12. Tá? Então, esse aqui é muito interessante, inclusive, os alunos mesmo podem construir essa placa aí com tabuada. É muito interessante e ajuda bastante quando o aluno quiser decorar a tabuada. Próximo passo. Com relação à tabuada, gincanas de tabuada, né? Você pode estabelecer gincanas envolvendo a pessoa cantar, usar música com relação à tabuada, você passar a tabuada, falar oralmente, como indicado para disléxicos, né? De uma maneira bem tranquila, bem suave.
Por exemplo, nós, aqui no Brasil, os alunos, é provado estatisticamente, que os alunos têm dificuldade em uma parte da tabuada, que vou mostrar aqui para vocês, esse aqui, ó, 7 vezes 8. Teve um professor, por exemplo, que ele gostava de criar músicas, e ele fez só para o 7 vezes 8, já que estatisticamente é a parte da tabuada que os alunos mais erram, e resolveu criar uma musiquinha para isso. E ele, para fazer os alunos decorarem, os alunos cantam juntos, né? Na quinta série, quarta série, né? A musiquinha é a seguinte: 7 vezes 8, 56. 8 vezes 7, 56 também. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 7, 56 também. Todo recurso vale a pena, tá? Desde que a aprendizagem seja feita com alegria, né? O único método que é reprovável é o método da tortura. 7. Lápis com tabuada. Observe que os últimos aí, eu só falei de tabuada porque a tabuada é fundamental. Só que, se mesmo assim, né, no prosseguir do conteúdo, o aluno não conseguiu ainda, né, decorar a tabuada, não tem problema. Forneça um lápis com tabuada para ele. Porque o aluno disléxico, ele tem uma característica, normalmente, aliás, vocês vão ver que isso aí atinge uma quantidade enorme de pessoas, né, de alunos, que é o seguinte, é chamado de disnomia. Disnomia é a dificuldade em nomear ou reconhecer nomes de objetos, coisas, etc. Se isso pode afetar o aluno para ele responder qual o telefone dele, qual é o nome da mãe dele, onde ele mora, o nome do amigo dele, algumas vezes ele pode esquecer, imagine com conceitos matemáticos, imagine com tabuada. Então, não tem problema. Forneça um lápis com tabuada. Só tome cuidado, tá? Que quando ele vai apontando isso aí, vai sumindo, tá? Então, você fala para ele, olha, você só pode apontar o lápis quando você já souber. Então, você já sabe a tabuada do 1, pode ir apontando. Aprendeu a tabuada do 2, vai apontando. Tá? Até chegar ao 9 e o 10 aí. Olha aí, ó. Se o aluno não se lembra de um conceito matemático, ele fica sem saber o que lhe é pedido e acaba se sentindo impossibilitado de prosseguir na resolução de um determinado problema em uma avaliação. A disnomia é classificada como um dos sintomas mais comuns da dislexia. Contextualização. Ao invés de apresentar contas soltas, procure sempre, dentro de uma situação, apresentar o problema. Esse aqui, ele é bem difícil, tá? Mas vou mostrar, por exemplo, ó. Marisa vai dividir 480 balas entre seus 2 filhos. A razão entre as quantias será igual a 7/8. O filho que vai receber mais balas irá ganhar 180, 214, 224, 238 ou 256. Então, primeiro, precisa se organizar, né, as mensagens matemáticas dentro desse texto, que aqui fala a razão entre as quantias será igual a 7/8. Então, quando o aluno aprende a divisão, ele aprende que a divisão ele é feita apenas para repartir em partes iguais. Então, quando a mãe quer repartir 480 balas, no primeiro momento, ela vai repartir em partes iguais. Só que os filhos dela não vão receber em partes iguais. Então, para isso, ela pode utilizar tanto copinhos como saquinhos, qualquer objeto para colocar essas balas. No caso aqui, serão copos. Então, traduzindo a razão entre as quantias será 7/8, significa que um vai receber 7 copos e o outro vai receber 8 copos. Ou seja, a quantidade de copos envolvido nesse problema aqui são 15.
Horas. A divisão, ela divide em partes iguais. Como eu tenho aqui 15 copos e cada copo vai ter a mesma quantidade de balas, eu posso fazer a divisão, 480 dividido por 15. Quando fizer essa conta, você encontra 32. Ou seja, em cada copo vai ter 32 balas. Eu já respondi o problema? Não. Ele está perguntando aqui, ó, o filho que vai receber mais balas. Horas. Se um vai receber 7 copos e outro vai receber 8 copos, aquele que vai receber mais balas é aquele que vai receber mais copos, ou seja, 8 copos. Como cada copo tem 32 balas, aquele que vai receber 8, o total de balas será 8 vezes 32. Fazendo a multiplicação, a gente encontra 256 balas. Continuando. Próxima dica é a Ritabella. A Ritabella é muito divulgada pela Associação Italiana de Dislexia. Ele atribui a cada número primo uma bolinha colorida, tirando o número... o número 1 não é primo, né? Ele não é colocado bola nenhuma, tá? Mas para representar o número 2, é uma bolinha verde. O 3 é uma bolinha... Aliás, o 2 é vermelho, o 3 é verde, e o 5 amarelo, e assim por diante. Então, como vocês podem ver aqui na tabela, que vai dos números de 1 a 150, o número 2 está representado pela bola vermelha, o número 3 está representado pela bolinha verde. O número 6, ele é o resultado do produto de 2 vezes 3. Então, para representar o número 6, eu uso uma bolinha vermelha e uma bolinha verde. A bolinha vermelha indica que é o 2, a bolinha verde é o 3, ou seja, o 6 ele é 2 vezes 3. Então, a Ritabella, ela representa os números através dos seus divisores, usando cores, um recurso visual. Isso é muito interessante. Eu não vou colocar aqui todos os casos, né? Serve para mínimo múltiplo comum, serve para simplificar frações, serve para máximo divisor comum, como, por exemplo, aqui, ó, que eu peguei até no site lá da Associação Italiana de Dislexia. O número 20, ele é 4 vezes 5. O 4 é 2 vezes 2. Então, para representar o 4, são 2 bolinhas vermelhas. O 5, ele é uma bolinha amarela. Então, o 20 é representado por 2 bolinhas vermelhas e uma amarela. O número 30, ele é 6 vezes 5. O 5 é a bolinha amarela. O 6, ó, como a gente viu antes, é uma bolinha vermelha e uma bolinha amarela. Aliás, uma bolinha verde. Horas. O mínimo múltiplo comum são exatamente o produto dos fatores que são comuns a esses dois números. Então, o que há de comum nos dois? Existe em comum a bolinha vermelha e existe em comum a bolinha amarela. Então, o máximo divisor comum será 2 vezes 5. Tá? Então, essa é uma das maneiras, um dos recursos de se ensinar a enxergar um número através de seus divisores. Tá? Um recurso bem interessante. 10º. A calculadora musical colorida. Esse é um recurso bem interessante, faz uma ligação da matemática com a música e com a arte. Se a gente colocar aqui uma divisão, por exemplo, 89 dividido por 34, o resultado serve embaixo, ó, 2,6176447 e assim por diante. Acontece que a parte decimal desse número aqui é representado aqui embaixo através de quadradinhos coloridos. O 0 é representado por um quadradinho branco, 1 roxo, o 2 é representado por um quadradinho azul escuro, e assim por diante. Tá? Então, quando você olha aqui a expansão decimal desse número, né, quando você olhar a representação deles em desenho, uma das representações em desenho é essa que está aí. Então, no resultado pode-se ver uma regularidade, uma repetição. Ainda, ela é musical. Quando você aperta aqui essa clave de sol, ela produz a música dessa divisão, a música desse número 2,6176 assim por diante. E aqui você pode escolher, por exemplo, ó, piano acústico, pode escolher saxofone, pode fazer um monte de mudança, né? Inclusive batuques. Então, esse é um instrumento muito interessante para ser utilizado.
Outro, jogos de celular. Malgrado, né, muito professor é acusado de estar enrolando na sala de aula, toda vez que você usar um recurso como esse aqui, você vai estar estimulando o raciocínio matemático. Por exemplo, jogos de celular, como, por exemplo, esses dois aqui, ó, o 2048. Os dois são gratuitos e sem propaganda. O 2048, o aluno ele precisa, o jogador precisa, né, fazer somas, juntar dois quadros para obter 16, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, e assim por diante, né, até formar o número 2048, que é o objetivo do jogo. Tá? Então, a pessoa ganha quando ela consegue chegar no número 2048. Outro jogo interessante é o jogo da senha. No começo do jogo, essa parte de cima aqui, ela está oculta. E a pessoa tem que descobrir qual é a senha. Como ela vai fazer isso? Ela tem 6 bolinhas aqui embaixo, na parte de baixo, e vai colocando aqui, e aqui do lado direito vai aparecendo as dicas. Por exemplo, aqui, ó, na linha número 1, apareceu aqui 2 bolinhas pretas. Essas 2 bolinhas pretas indicam que eu tenho a pessoa acertou 2 cores das 6 e ainda acertou a posição dela. Você pode ver, ó, que acertou a posição verde e aqui azul. Aqui na linha 4, ó, tem uma bolinha preta e 2 brancas. Então, está dizendo que a pessoa acertou 3 bolinhas, tá? 3 cores. Só que apenas uma delas está na posição correta. Então, se a gente olhar, comparar aqui com a primeira, ele acertou, foi só azul clara, mas tem outras 2 cores que ele acertou, mas estão em posição errada. Na linha 9, a pessoa chegou a acertar aqui as 4 cores, mas tinha 2 aqui que estão na posição errada. Aí a pessoa mudou e finalmente ganhou em 10 tentativas. E aqui mostra o tempo. 8 minutos e 52 foi o tempo que a pessoa levou para descobrir a senha, tá? Que é o nome do jogo. Esse jogo senha também existia como um jogo de tabuleiro, mas também dá para ser construído pelos alunos. Xadrez. Outra dica interessante, né? Estimular o aluno a jogar xadrez, foi minha própria história, né? Ajudando a ter um raciocínio, relacionar o raciocínio enxadrístico com o raciocínio matemático. 13. Usar vídeos interessantes. No caso aqui, eu vou juntar o 13 com o 14 para falar de uma coisa interessante, né? Que no caso, é a mágica do chocolate infinito. Aqui está representado o papel. Você vai pegar um chocolate, à disposição da maioria deles, assim, era desse jeito, 4 por 6. Você efetua 3 cortes, indicados aqui. Depois de efetuar esse corte, esse pedacinho que está aqui, você coloca para fora, para cá, e você troca de posição os 2 pedaços que sobraram. Depois você junta e sobrou um pedaço aqui, o chocolate, teoricamente não, segundo o vídeo, ele permanece do mesmo jeito que está. E ele fala, você pode comer chocolate infinitamente, durante a vida toda, sempre tirando de pedaço em pedaço, desde que você corte corretamente. Então, outra, na 14ª, desafios ou problemas que despertam curiosidade. E aqui eu vou colocar um vídeo, ele não tem som, dessa mágica do chocolate infinito. Vamos lá. Então aí tem o chocolate, pega 2 pedaços de um lado, 3 do outro, faz o corte, faz aqueles cortes que estavam indicados e tira o pedaço.
observe que ele tira o pedaço para fora, troca os outros 2 pedaços de posição e pronto. O chocolate volta ao seu tamanho normal. Então, dentro disso que está aí, há muita matemática. E a gente pode explorar a matemática nessa ilusão de ótica, né? Nessa mágica. Né? Então, continuando. 15ª, usar o GeoGebra, um programa gratuito. Aliás, a maioria das coisas que eu uso aqui, a grande maioria, gratuitos. Hoje em dia tem até 3D. Então, você pode fazer desenhos geométricos, né, utilizando o celular. Né? Pode ser tanto celular como computador. Muito bacana. 16. Usar planilhas, tanto do Excel, no caso aqui em São Paulo, os professores de escola pública têm o pacote do Windows gratuitamente. Caso a pessoa não tenha gratuitamente, ela pode usar do Google e também pode usar programas gratuitos. Tá? Há muitos programas gratuitos, né, com um pacote equivalente ao do Excel, do Windows, tá? Do Office. Próximo. O professor, com seu conhecimento, com a sua experiência e, sobretudo, com a sua intuição, ele procurar criar aulas que tenham como ponto central o prazer da aprendizagem. Usar os recursos que ele tem em mãos para poder algo que deixe os alunos sentir o prazer em aprender matemática. Eu sei, é difícil e muitas vezes nós precisamos de ajuda para isso. Mas a gente tendo tempo, dando uma oportunidade para si mesmo, fazendo buscas adequadas, a gente consegue encontrar o meio. Mas também o professor precisa de ajuda da escola, precisa de ajuda da sociedade para que ele possa concretizar as suas ideias e seus sonhos. 18. Atividades externas. São atividades feitas fora do âmbito da sala de aula, né? Pode ser na quadra da escola, pode ser no laboratório, pode ser numa biblioteca, né? Você mudar de vez em quando, né? Matemática, por exemplo, no estado de São Paulo, por exemplo, são 6 aulas por semana. Então, você variar um pouquinho de vez em quando faz muito bem, né? Os alunos se sentirem bem, você acaba também até tendo mais satisfação no ensino, tá? Esse caso aí mostra, por exemplo, os alunos fazendo figuras geométricas na quadra da escola. Dentro do possível, fazer a união da matemática, da arte e da música. Né? Não agora, mas futuramente eu pretendo fazer uma apresentação mostrando isso. Buscar interação com os professores de arte, né? Professores que sabem música. Na pior das hipóteses, dá certo, tá? Não temer isso. 20. Esse é o último. Fala de algo que eu conheci há pouco tempo, chamado a maldição do conhecimento. A maldição do conhecimento é um termo cunhado pelo psicólogo e linguista Steven Pinker para denotar o fato de que existe uma tendência de esquecermos as dificuldades de se aprender um determinado assunto depois que já sabemos ele. No caso aqui, quem escreveu foi o Dr. Humberto Bortolossi. Isso não vale só para matemática, serve para fazer brigadeiro, serve para fazer pudim de leite condensado. Quando você vai ensinar uma pessoa, né, você que já faz algo há muito tempo, para você parece muito fácil. Mas a gente tem que fazer um esforço hercúleo de entender, de buscar entender, que se hoje nós estamos correndo, é porque um dia a gente andou. E se um dia a gente andou, a gente já foi criança e também a gente engatinhou. Então a gente tem que fazer um esforço para entender para quem está numa fase diferente da gente. Então buscar uma maneira de interpretar as coisas, de ver as coisas sob os olhos de quem a gente pretende ensinar algum conceito. Seja ele brigadeiro, seja ele uma hipotenusa. Está aqui, ó, o retrato.
Tudo isso pode parecer fácil para o professor, mas para quem está assistindo, não é tanto assim. Terminando, eu vou contar uma história que procura retratar a ideia que eu tenho diante de todas essas dicas aí para serem aplicadas nas escolas, visando atender a inclusão silenciosa de alunos disléxicos. O que eu tenho aqui dizer é o seguinte: se nós nos esforçarmos para tentar abraçar a aprendizagem de alunos disléxicos nas escolas de nosso país, nós estaremos salvando não só a eles, nós estaremos salvando também a nós mesmos e a outros alunos que também vão aprender com todos esses recursos que eu coloquei e outros que eu não coloquei. Na verdade, a gente vai salvar, inclusive, a aprendizagem de matemática em nosso país. O que a gente precisa é dedicar, não esmorecer, ter forças para continuar. Agora, eu vou colocar um vídeo. É a última coisa que eu tenho para colocar. E é muito interessante. Eu vou agora, através de uma parábola, buscar fazer um resumo do significado de todo o esforço que deve ser feito por todos nós, para que as pessoas com dificuldade de aprendizagem possam atingir pleno sucesso na escola e, por consequência, na vida. Uma pequena história. Dois amigos, Pedro e Carlo, decidiram caminhar até a próxima cidade por uma floresta fechada. Durante a jornada, ao longo do caminho, o tempo mudou e, coincidentemente, começaram a passar mal. A indisposição aumentou e, quase como se isso não fosse pouco, eles tiveram uma surpresa desagradável. Eles avistaram uma criança solitária deitada no chão como se estivesse morta. Pedro disse: "Graças a Deus, ela não morreu. Podemos levá-la junto com a gente." Carlo não reagiu bem a essa proposta e disse: "Não aguento nem a mim mesmo e não pretendo fazer isso. Vamos deixar ela aqui e tentar salvar nossas próprias vidas." Pedro respondeu imediatamente: "Eu não teria coragem de deixá-la aqui sozinha. Repito novamente, minha intenção, de todo o coração, é levá-la conosco." Carlo respondeu: "Estou com muita pressa para ir ao hospital. Não tenho nem tempo, nem forças para ajudá-la. Não vou mais desperdiçar meu tempo por aqui. Fui." Em seguida, Carlo saiu rapidamente, a passos largos, e os abandonou na estrada. Pedro, um pouco desorientado, não sabia sequer o que fazer.
Pedro, apesar de toda a sua fraqueza, decidiu que deveria pelo menos tentar salvar a menininha. Ele juntou todas as forças de seu coração, do fundo de sua alma, abraçou-a delicadamente e seguiu o caminho sem destino. Passaram a noite toda caminhando, e quando as forças estavam se esvaindo, ele viu a cidade ao longe e, lá chegando, foi direto para o hospital. Após o resgate da criança, ele quis saber onde estava seu companheiro de caminhada. Ele não está aqui, e também ele não passou pelo hospital, comentou a enfermeira. Pedro disse: não estou entendendo nada. Ele veio muito mais rápido do que eu. Se ele não está aqui, é preciso procurar por onde ele anda. Depois de um bom tempo, muita ajuda e busca, Carlo finalmente foi encontrado, morto, nas proximidades da cidade. Pedro indagou a si mesmo: por que meu amigo morreu se ele não tinha, como eu, um sobrepeso para carregar? Pedro ficou refletindo sobre sua vida e na história que acabara de vivenciar. Por que eu estou vivo e meu amigo não? Finalmente, após muitas reflexões, ele encontrou a resposta. Eles haviam se salvado por causa do aquecimento recíproco. Quando ele abraçou a criança, o calor de seu corpo a aqueceu. Por outro lado, o corpo dela também devolveu calor ao corpo dele. Eles se aqueceram mutuamente e realmente se salvaram um ao outro. Quando buscamos ajudar alguém, seja moral, física ou espiritualmente, também recebemos ajuda e isso muda todo o nosso destino. Nos sentimos felizes porque a solidariedade contagia a todos nós. O nome desse tipo de solidariedade chama-se inclusão. Inclusão. Quando damos valor à minoria, aos mais necessitados, estamos exercendo o mais profundo grau de nossa humanidade. Isso vale a pena aprender, isso deve ser aprendido. Porque, se anteriormente eu disse que aprender é apenas uma das maneiras de praticar a felicidade, isso é apenas parte da verdade e não toda ela. A verdade, em toda a sua extensão, é que aprender é a própria felicidade. E todos nós somos aprendizes. Por isso, desejo uma boa sorte para que façamos a escolha certa em nossas vidas. Pitagoricamente, obrigado.